Sejam bem-vindos a mais um TaiCast. Hoje eu trouxe uma convidada super especial, a Yasmin Kaushi. Ela fala sobre terapias holísticas, como você usar as cartas para você melhorar a sua vida, o seu negócio. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, Yasmin, que as pessoas têm preconceito às vezes, acha que é algo holístico, acha que é algo oculto, né, que é difícil de trabalhar. Explica um pouquinho sobre o seu trabalho e qual é o benefício de usar as cartas. Bom, as pessoas elas têm muito aquela ideologia da cartomancia como algo místico, como algo religioso, como algo assim muito distante. Também tem aquela crença de que as cartas só servem para prever o futuro, para falar o que vai acontecer, para falar que alguém vai morrer ou coisas assim do tipo. E eu não concordo que a cartomancia ou até mesmo as terapias fiquem voltadas só para isso. Então, eu criei o meu método, eu foco justamente em usar as cartas como estratégias. Porque eu acho que é muito mais interessante, além do que eu falar pra você, olha, tá, seu negócio vai prosperar em um ano. Mas eu acho muito mais interessante do que falar isso, falar pra você, olha, Thay, faça isso, faça aquilo, esse é o primeiro passo, você tem que fazer isso, em seguida você faz aquilo. Esses são os seus alertas, fica preparada. Eu acho que assim te dá um caminho muito mais definido, onde você tem muito mais controle do que fazer, você fica muito mais preparada e impede, né, alguns imprevistos. Então, eu acho que mais interessante do que essa previsão do futuro é você estar preparada para aquilo que pode acontecer e já se prevenir, né? Então, esse é o meu foco. Legal. Você traz não só o benefício da carta, de mostrar o que pode acontecer nos próximos passos, mas uma estratégia de fato, porque não adianta de nada, meu negócio vai prosperar, mas como? O que eu preciso fazer todos os dias? Né? Exatamente. E acaba, às vezes, se frustrando. A pessoa chega um ano, Yasmin, seu trabalho não O funcionou. que aconteceu? E isso é importante você trazer, que você trabalha com estratégia. Por isso é importante a mentoria, Yasmin, que você traz direcionamento para a pessoa de fato, né? Exato, Traz um exato. olhar de onde ela está versus onde ela quer chegar. E quais são as maiores dúvidas das suas clientes quando está fazendo esse experimento pela primeira vez? Elas já vêm com essa questão, elas têm uma dificuldade em formular perguntas. Tanto é que eu não sou muito fã das perguntas avulsas, porque eu acho que nunca é só uma pergunta. Nunca é só. É que nem você acabou de falar, vai prosperar, mas como? O que eu faço? Então, assim, nunca é uma pergunta. Então, eu já não sou muito adepta a isso, e elas não sabem elaborar, embora eu sempre estou guiando. Então, eu prefiro uma leitura onde eu já tenho essa metodologia de poder traçar esses caminhos, especialmente para a questão profissional. Então, a gente pode ver público, se a sua energia sustenta aquilo que você está entregando, sustenta o valor que você está cobrando, as suas travas de mentalidade, porque eu acredito muito na questão do marketing energético, que eu chamo. Eu acho que essa energia, ela chega em primeiro lugar. Então, de nada adianta, às vezes, você chegar, oferecer alguma coisa high ticket e a sua energia não sustenta aquilo, você não pagaria aquilo. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre muito alinhado com o energético. Então, a dificuldade delas está aí, nessa hora de formular. A dúvida delas é como formulo, que pergunta, justamente por não ter esse olhar. Mas aí, depois de um tempo, a gente vai lapidando, treinando e elas chegam com perguntas bem pontuais, assim, que são. Eu fico morrendo de orgulho, que são bem cruciais, bem inteligentes. E que de fato vai trazê-la para o lugar que ela quer chegar, Exato, né? Você exato. trouxe um ponto interessante sobre você não sustentar o ticket que você quer cobrar. Muitas mulheres têm essa dificuldade, isso a gente fala também dentro do grupo. A gente tem um grupo de network, Mulheres que Inspiram, e lá as mulheres querem cobrar mais caro, elas querem se posicionar melhor, mas tem essa resistência do porquê que eu não consigo. Eu sei que vale, mas eu não dou conta de cobrar esse ticket. Que dica você daria para essa mulher que está nessa busca de romper essas barreiras emocionais e É, energéticas também, né? não, é um grande compilado. Na radiestesia, a radiestesia ela é o que diagnostica, né, diagnostica o que está de errado naquilo que a gente está tratando. Ela faz pesquisas e a radiônica envia, né, o tratamento. Então, Sim. eu trabalho com essas duas ferramentas. E lá eu rastreio causas raízes. Então, eu vejo causas psicológicas, emocionais, energéticas, físicas, ambientais, de influência de pessoas. Então, meu primeiro conselho para essas mulheres é fazer esse rastreio. Da onde está vindo? Às vezes é uma crença. Tem muita gente, vou falar do meio da terapia, que é o mais comum, que acredita que você não pode cobrar.
É um dom. Você não pode cobrar um dom. Você está ajudando a pessoa, você não pode cobrar para ajudar uma pessoa. Então as pessoas têm essas crenças de que tem que ser boazinha demais, ou de que não pode cobrar. Ou, ai, vou fazer um tratamento de prosperidade para você e você tá apertada financeiramente. Eu vou tirar um dinheiro seu para você fazer um tratamento comigo? Não, não vou tirar um dinheiro seu. Você tá fazendo uma troca comigo. Eu não tô tirando nada de você. Eu estou te dando a oportunidade de receber aquele tratamento, de ter a minha ajuda. Então as pessoas elas têm que trabalhar essa mentalidade, fazer esse rastreio dessas crenças que muitas vezes não sustenta o preço por ter essa mentalidade já ultrapassada e nada próspera. Nossa, eu já atendi muitas clientes terapeutas e é exatamente isso mesmo, Yasmin. Ela quer ajudar, ela quer é, impactar a vida das pessoas, mas ela tem medo de cobrar por ser algo que transforma, por ser algo que ela vê como um dom, por ser algo que ela vê como nossa, se a pessoa está precisando de ajuda, eu sei ajudar e não vou ajudar, tipo, não vou cobrar, Sim, faz de sim. graça, né? Isso é muito comum no meio das terapias. Já atendi, já fui mentorar, já mentorei muitas mulheres nesse nicho, e isso é muito corriqueiro, porque ela fala assim: "Ai, tá, é porque a pessoa estava sem dinheiro e eu precisava por quê? A primeira pessoa que você tem que ajudar é você mesma, né?" Exato. E as pessoas, elas esquecem, né? Falando agora do nicho de terapeuta, né, mais focado, que tem investimento por trás. Tem material, tem tempo, tem a sua energia, tem uma série de coisas. Então, não é um dom que veio de graça. Teve estudo, teve um procedimento todo atrás. Óbvio que algumas coisas são por dom, eu acredito nisso. Mas tudo tem um aprimoramento, que o tempo e o dinheiro são fundamentais, né? Claro. Então, as pessoas têm que se lembrar também disso. E outra coisa que eu acredito muito é que faz parte da cura é o desejo de ser curado. Então, eu vi isso. Quando eu cobrava R$ 100 por uma sessão, qualquer pessoa fazia. E as pessoas não se comprometiam com aquilo. Elas achavam que tava nas minhas mãos a responsabilidade do que elas estavam pedindo. E aí eu orientava, olha, fulana, não faça isso. Ia lá e fazia. Então não tinha comprometimento. Então hoje, para cobrar R$ 500 numa sessão, eu sei que a pessoa vai se comprometer. Se ela tá apertada ou se ela não tá, ela tá tirando um dinheiro e ela vai se comprometer. Porque R$ 500 você não acha em qualquer lugar, a menos que você tenha muito dinheiro. Então, assim, o preço também é muito sobre o comprometimento. É sobre você trazer a pessoa, aterrar ela ali naquele lugar e trazer essa garantia. Ela precisa se comprometer. Então, o valor também é sobre isso. Quem se compromete tem mais resultado do que quem não paga ou quem paga barato. Isso é claro. Total. E o que te levou para fazer a terapia e se tornar uma mentora, Yasmin? É, eu trabalho com a cartomancia desde os 15 anos. Desde que eu tinha 15 anos. Eu já tenho 21. E a cartomancia pra mim foi um dom. Desde o primeiro momento que eu peguei o baralho, pra mim foi tudo claro. Eu sempre tive essa crença, eu nunca quis cobrar, eu achava que não era legal. Por muito tempo foi assim. Até que um dia a necessidade financeira apertou. E eu falei, é a única coisa que eu faço de melhor, é o meu maior talento, é o que eu faço de melhor e eu vou cobrar. Legal. E desde o primeiro mês o resultado foi gritante. Tanto é que meu marido era CLT, ele teve que sair do CLT para me ajudar a responder o WhatsApp, Legal. ser equipe, ser suporte ali, né? Então, desde o primeiro mês, assim, 2, 3 semanas, às vezes nem um mês, eu acho. Nem um mês, porque eu comecei dia 21 de dezembro e dia 6 de janeiro ele já tinha pedido as contas do CLT, então foi muito rápido. Caramba. Foi muito rápido. E aí foi onde eu também fui entendendo a necessidade das terapias energéticas. E eu fiz vários cursos. Eu fiz constelação, né, com bonecos, aquela constelação na água também, floral, reiki, várias formações. Mesas radiônicas específicas. E foi onde eu conheci a radiestesia radiônica. Foi onde eu entendi que lá tinha liberdade para criar os meus próprios métodos. Foi onde eu também vi um lado mais técnico, mais científico, onde eu vi que era menos religioso, vamos chamar assim, né? Onde era menos focado nisso e tinha um pouco mais de embasamento, tinha um pouco mais de fundamento ali, alguma coisa que eu poderia me apegar e mostrar a técnica em si, né? O lado mais científico da coisa. Então foi onde eu fiquei, decidi criar os meus métodos e foi onde eu tive mais resultados. Que legal. E qual é o maior benefício das terapias? Você falou algumas. Existem várias terapias, Sim, né? sim. Algumas devem ter benefícios diferentes, mas para uma mulher que está entrando agora, nunca fez uma terapia diferente, está saindo
do convencional, por onde ela deve começar e qual é o maior benefício dessa terapia? Eu vou falar com mais propriedade da radiestesia radiônica, que é o que eu trabalho hoje. E para mim, acho que o maior benefício é você não precisar dedicar tanto tempo. Porque as terapias convencionais, que nem a própria constelação, hipnose, que meu marido faz, é excelente, demandam tempo, demandam de você pelo menos 1 ou 2 horas ali no momento da sessão. E a radiestesia radiônica, ela demanda tempo, mas ela demanda tempo pra mim, não pra quem tá recebendo. Porque pode durar até 6 horas um tratamento. Desde a pesquisa até o envio. Hoje eu atendo com máquina radiônica, que me corta o tempo assim, reduz o tempo de uma forma absurda. Então, o tratamento hoje na máquina fica uns 40 minutos, mas antes ficava até um mês lá montado com os gráficos, as plaquinhas, né? Não sei se você conhece. Então, assim, é demorado para mim fazer, né? Desde as pesquisas até a montagem do tratamento, mas a minha cliente, ela segue a vida dela. Ela pode estar trabalhando, ela pode estar em casa, ela pode estar dormindo, ela não precisa parar. Então, é perfeito justamente para empreendedoras, porque às vezes falta o tempo, né? Então eu acho essa questão da praticidade muito mais fácil. Elas só precisam depois ouvir os áudios que eu mando um relatório em PDF também, e seguir as orientações que a própria energia, né? A radiestesia, ela mede com base no seu campo. Então, é o seu campo que está pedindo, por exemplo, às vezes a gente acha que é fútil, mas o campo chega a pedir, olha, você precisa dormir, ou você está dormindo demais. O campo, até esses mínimos detalhes, ele informa. Ou você está com problema com a sua mãe. Então, assim, seguir essas orientações, né? É o menor dos esforços que tem que ser feito. Então, eu acho esse o mais legal. Tirando os resultados, que como eu trato causa raiz, então eles são mais duradouros. Não precisa de ficar repetindo o mesmo tratamento várias vezes. Você já acha ali na primeira sessão e é bem mais simples. Que legal, gente. Maravilhoso, né? Você não precisa praticamente... É muito potente. Eu tenho uma cliente fixa que ela tem clínicas médicas. Ela é médica junto do marido e ela faz regularmente os tratamentos e eles têm resultados muito, muito legais. O marido dela tá fazendo uma inteligência artificial, contando com o auxílio da radiônica para imprevistos, para essa questão emocional, né? Então, assim, é muito interessante essa parte, principalmente para negócios. É sensacional. Uma cliente minha também, não só para você sendo empreendedora, autônoma, mas se você for contratada também. Ela recebia um valor e ela queria pelo menos 6 mil no mês. E eu perguntei para ela, tem chão para isso? Porque às vezes o lugar onde você trabalha não te permite. E ela conseguiu. Com menos de um mês de tratamento, bateu os 6 mil, foi promovida. Agora a gente já subiu a régua, a gente tá tentando 8. Muito bom. Então, é maravilhoso isso. É muito potente. Muito bom. E, Yasmin, uma mulher que ela quer entrar nesse mercado, que ela quer se tornar uma terapeuta, o que ela precisa fazer, o que ela precisa se desenvolver para poder não só se ajudar, porque eu acredito que a terapia faça isso por ela, né? Mas ajudar outras pessoas, outras mulheres nesse meio. Eu acho que o maior pilar é evitar a comparação. Porque quando a gente entra nesse meio das terapias, ainda mais hoje que está todo mundo tentando se destacar, a comparação é muito grande, porque tem uma sequência de regras que às vezes as pessoas impõem, né? Então, eu acho que além de você estudar bastante, pode ser por um curso de alguém que você sentir confiança, ou pode ser de uma forma autodidata. Existem grandes autores, por exemplo, até mesmo da radiestesia radiônica, existem muitos autores, muitos livros poderosos, assim, né? Que você pode usar dessa forma autodidata. Mas o principal tá na comparação. Porque cada pessoa faz de um jeito, cada pessoa tem as suas ideologias. Então, não se comparar, faça o seu, faça e testa, faça e testa. Se deu resultado, você pode passar para frente, você pode aplicar. E a mesma coisa também nessa questão das mentorias. Porque se você chegou no resultado, você pode ensinar para outra pessoa. Então, eu sempre falo, né, justamente até mesmo para profissionais, empreendedoras, que às vezes a gente tenta olhar a persona e criar alguém ali, quer atender dessa forma, essa pessoa, esse tipo de cliente. E eu digo que a persona, ela é você do passado. O que você fez na sua vida? O que você resolveu? Fala com outras pessoas que estão passando por isso também, sabe? Então, eu acho que você olhar para sua vida, o que você transformou, é a maior propriedade que você tem para ajudar outra pessoa e se sentir segura, né? Sem se comparar com outras pessoas da área. Isso até é um desafio para mulheres empreendedoras que trabalham com posicionamento digital, tem esse desafio
de trazer essa diferenciação. Nossa, eu não tenho clientes ainda, estou começando agora, não tenho prova social, mas se você é o seu case, você é a maior prova social que funciona, Exatamente, né? exatamente. E as pessoas às vezes não percebem, elas estão querendo resultados e esquecem o resultado que elas mesmas se propuseram, né? Se proporcionaram. E ajuda muito até na hora de você gerar identificação com o público, porque você sabe o que você passou, o que você sentiu, onde doeu, qual foi o problema. Então é muito fácil de você expor isso e fazer a pessoa que está ali do outro lado se identificar com você e comprar de você também, né? Por saber. Total. Muito bom. Yasmin, se você pudesse dar uma direção para a mulher que ela já sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela tem algumas crenças que impedem ela prosperar, quais são umas 3 perguntas poderosas que ela pode fazer para ela mesma, para que ela avance, que ela vá para um próximo nível? Eu acredito muito que a base de tudo ela vem da nossa infância. Então eu acho que a primeira pergunta que eu faria para mim mesma e recomendo que outra mulher faça é o que seus pais, sua mãe, seu pai acha sobre prosperidade, como é a prosperidade, a vida financeira, ou como é a vida amorosa dos seus pais, e o que você não quer repetir. Porque muitas vezes a gente olha e julga e a gente está repetindo o mesmo ciclo. E não por querer, mas por ter aprendido assim, né? Por ter ficado gravado no seu inconsciente. Então a primeira pergunta é: quais atitudes eles tomam que eu não queria repetir? A segunda pergunta é uma coisa que eu também digo muito para as mulheres. Não foque naquilo que você quer ganhar, no quanto você quer ganhar, mas em que transformação eu vou gerar na vida daquela pessoa. Então, assim, que transformação eu quero gerar na vida da fulana hoje? O que eu posso entregar? Como eu queria ver ela daqui a 3 meses? Né? Isso é fundamental. E a terceira, eu acho que não é nem só uma pergunta, mas é uma análise comportamental. Então, assim, eu acho que se testar, como você lida, como você é dentro de determinadas situações. Então, como você tá quando você vê um problema amoroso? Quem é você ali de frente com aquele problema, entende? Como você se sente? Faltou dinheiro. Como você se sente? Como você tá ali? Porque muitas vezes a gente tá ali de dentro da situação e tá cega. E quando a gente pode ver em terceira pessoa, fica muito mais fácil identificar que às vezes não tava tão ruim quanto parecia. Então, sempre trazer essa análise, dar um passo para trás, para se observar em outro plano, porque assim você consegue ter fazer essa comparação e ponderar, né, o que é seu, do que é de outras pessoas, o que é sua responsabilidade, o que você pode resolver daquilo que você não pode, né? E também não querer controlar o incontrolável. Total. E essa é um autoconhecimento, né? Você saber de fato o que você quer, o que você não quer, que é tão importante. Tem gente Exato. que não sabe nem o que quer, que dirá o que não quer. Então vive repetindo ali ciclos e ciclos, sem saber de fato o porquê daquilo está acontecendo. Isso. E interessante você trouxe isso da investigação dos pais, que é, não sei se você já ouviu sobre o Corpo Explica, e ele fala que alguns pontos do corpo ele identifica dores Sim. emocionais, né? Exato. De pai ou de mãe que você está carregando. E às vezes a gente tem alguns desconfortos e não sabe o porquê tá carregando aquele fardo. E é trazer esse olhar de o que que meus pais fizeram de bom e eu posso repetir, e o que que meus pais fizeram de que eu não me agrada, que não faz sentido para mim, que eu não quero ser aquela pessoa. Exato. Então tem mulheres que às vezes repetem padrões da mãe e ela não sabe por quê. Ela faz as mesmas atitudes, odeia quem aponta o dedo, mas não entende porque a nossa mente, ela é um programa, né? E a gente vai aprendendo isso desde pequenininho até os 12, se eu não me engano, 12 a 13 Sim, anos. sim, é quando você tá formando ali, né, o seu caráter, a sua personalidade. Então, trazendo essa visão de que a gente precisa ressignificar coisas do passado, Yasmin, que dica você daria para as mulheres que querem trazer um comportamento diferente, um comportamento empreendedora, ter um pouco mais de resiliência? A gente sabe que tem os desafios, a mulher que está empreendendo, que é mãe, que é dona de casa, que é esposa, que segura vários pratos ao mesmo tempo. Como ela pode mudar a mentalidade dela e ter uma vida entre aspas, em equilíbrio, né? Que a gente tem hora que desce um É, pouquinho, tem um prato que sobe, mas como ela poderia
trazer essa transformação no dia a dia para que ficasse algo simples para ela e ela gerar os resultados que ela deseja. Eu acho que pegando esse gancho do que a gente está falando da infância, porque muitas mulheres não sabem disso. E elas vão ouvir o que a gente acabou de falar e elas vão passar a culpa aos pais. Ah, mas eu sou assim porque o meu pai não era próspero. Eu tô errado no amor porque a minha mãe nunca arrumou um amor decente. Então, começa a responsabilizar e odiar os pais e colocar toda essa pressão, essa culpa para eles, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é entender seus pais na sua vida, eles fizeram aquilo que eles podiam, eles deram o melhor que eles tinham, eles fizeram o melhor que podiam com aquilo que tinham e que hoje você é adulta. Então, assim, hoje é você quem manda. Hoje você é adulta que vai acolher aquela criança que sofreu e que fez coisas erradas. Então, você é adulta. E entender assim você vai conseguir conciliar esses pratos, né? Usando essa metáfora que você falou. Identificar as prioridades, sabe? Porque às vezes a gente tá segurando um prato desnecessário. Então, assim, a gente identifica essas prioridades quando a gente é adulto, quando a gente olha e fala: ninguém vai resolver isso aqui pra mim, ninguém vai segurar esse problema, ninguém vai pegar a minha vida e colocar lá no topo onde eu quero, ninguém vai fazer isso pra mim. Não vai. Ah, mas meu marido é meu parceiro, ele vai fazer. Não, ele não vai, ele não pode fazer por você, é aquilo que só você pode fazer. Você é empreendedora, seu marido não pode pegar seu celular e ele ir lá gravar uns stories pra você. É você que tá lá, as pessoas querem ver você. É a mesma coisa comigo, né? Dando um exemplo. Então, você se autorresponsabilizar. É a melhor coisa. E entender, nem sempre você vai dar conta de tudo e tudo bem, porque você não tem que controlar tudo, sua vida seria absurda se você tivesse que controlar tudo, que ter responsabilidade sobre tudo. Então, identificar suas prioridades, ver se elas estão compatíveis com a vida que você deseja. É isso que você falou, para isso é importante saber o que você quer e o que você não quer, né? Porque às vezes você não tem coerência nenhuma com o seu objetivo. E entender que você é adulta e que você vai se levar lá. Legal. E falando um pouco sobre as mulheres que você já atendeu, o público em geral, qual foi a maior transformação assim que chamou a sua atenção dentro dos tratamentos que você faz? Nossa, são muitas. Mas tem uma que a história dela me pegou demais, demais. Ela, desde a infância até a adolescência, sofria muito, tanto com questões de abuso, tanto com questões de não se dar bem com a própria mãe, a mãe ter colocado pra fora e ter problema, e tinha um pai, o pai morreu, aí, sabe, descobriu que era padrasto, várias questões assim do tipo, não vou lembrar com perfeição, mas ela é minha consulente até hoje. E ela tinha muitas questões sobre amor, de se relacionar com pessoas ruins, de não prosperar, de não ir pra frente. E hoje ela mudou demais. Ela é totalmente madura, ela já é mais próspera. Antes de agir, ela já me pergunta, ela já se posiciona, ela já vem com perguntas tipo: o que eu preciso fazer para chegar no resultado X de uma forma mais confortável? O que está travando a minha mentalidade? Como eu posso parar com esse comportamento? Qual comportamento está me prejudicando? Ela já vem ali, ó, com a faca e o queijo na mão. Então, ela me inspira muito. Eu não estou dizendo de resultados grandes, óbvio que ela teve, já de sair de relacionamento, de parar de pular de galho em galho. Resultados também físicos ela já teve, de questões de doenças e coisas do tipo, autoestima. Mas o que eu gostei muito foi a mudança de mentalidade. Eu falo pra ela, eu olho você quando começou, e eu olho você hoje, parecem duas mulheres totalmente distintas. Isso falando mais a um longo prazo, mas também tem casos enormes de pessoas que não conseguiam engravidar há anos e que engravidaram em 2, 3 meses de tratamento. Que legal. Questões financeiras, dinheiro travado na justiça, poder sair, arrumar emprego. Então, assim, são não vou chamar de pequenas coisas, porque eu acho que são grandes coisas que me impressionam demais, assim. Fora relacionamentos que foram restituídos, porque às vezes a gente julga o parceiro, o problema tá em você também, né? Então, foram grandes coisas, assim, que trouxeram vários resultados. Até mesmo, agora eu lembrei, teve uma adolescente que eu tratei, que ela era toda fechada, introvertida. Com uma sessão, ela já também virou outra pessoa. A mãe me mandou um áudio chorando, agradecendo. Então, isso pra mim não tem preço, só valor. É muito gratificante, né? Com Você certeza. causar esse impacto na vida da pessoa e às vezes para você é simples fazer a orientação, mas para ela causa um impacto que
a vida dela em toda vai ser mudada daqui pra frente. Exatamente. Essa questão para mim é muito especial, é minha força. No meu perfil, eu acho que eu tenho mais de 700 feedbacks. Eu falo 700 porque cada destaque só comporta 100, né? Eu acho Aham. que eu tenho uns 8, mais ou menos. E às vezes eu vou lá, releio tudo desde quando eu comecei até hoje, porque isso dá muita garra, sabe? Isso não é só uma prova social para você tentar convencer alguém de que seu trabalho é bom, porque eu não tô aqui para convencer, para falar que eu faço. Quem se sentir pronta vai fazer, né? Uhum. Mas isso me inspira, assim, como mulher, sabe? Às vezes eu preciso olhar aquilo e entender, olha, eu guiei isso aqui, então a gente pode chegar muito mais longe. Que legal, Yasmin. Muito bom ver esse impacto que você causa em tantas pessoas e pensando em como impactar ainda mais mulheres. Para onde você está mirando agora? Onde a Yasmin quer chegar nessa jornada? É, eu sempre fui assim, né? Sem nicho definido. Ah, eu vou trabalhar a vida amorosa, trabalhar a vida profissional. Nunca tive isso. Meu foco sempre foi criar estratégias para objetivos, né? Sim. Mesmo no começo, eu sempre tive muito isso de trazer essa ideia de que você pode materializar tudo aquilo que você deseja. Desde o começo sempre foi muito assim, de trazer essa questão na prática, de determinação, porque é da minha personalidade. Mas agora estão chegando várias mulheres, até mesmo através do grupo do networking, que são Legal. empreendedoras e que querem focar em empresa, focar nas vendas, focar em posicionamento, focar em mentalidade. Então, eu tô trazendo o meu foco para cá. É óbvio, ainda olho as outras áreas, ainda tenho um olhar para isso, porque é super importante. Eu considero que a vida é um reloginho. Se uma engrenagem para, esse relógio para de dar o horário, né? Sim. Então, não posso sobrecarregar uma área e negligenciar outra. Mas o meu foco está sendo mais profissional, financeiro, mentalidade, prosperidade, trabalhar voltado para essa área, né? Porque foram as minhas técnicas, foram essa metodologia que me trouxe até onde eu tô agora e que vão me levar para um lugar cada vez melhor. E nada melhor do que elas para guiar outra pessoa, né? Com propriedade. Muito bom. Isso é um ponto importante, Yasmin, que muitas mulheres elas buscam esse apoio, elas buscam esse conhecimento mesmo, essa direção, e não sabem como alcançar. Que às vezes o empreendedorismo ele é um pouco solitário. Né? Às vezes Sim. você está numa jornada onde as pessoas ao redor não estão entendendo muito bem o que você está fazendo, não está sabendo como lidar, não está sabendo como crescer. E você, mulher empreendedora, está ouvindo aqui esse podcast, deixa a sua dúvida aqui embaixo. Quem sabe no próximo encontro a gente pode tirar mais dúvidas. Mas trazendo essa parte da terapia para os negócios, existe uma diferença na parte do tratamento que você faz? Você olha muito mais a energia do negócio como um todo ou você trabalha profissional? Eu costumo seguir uma duplinha, né, nos meus protocolos. Então, até mesmo um tratamento meu, só para resumir, ele tem 4 etapas. Eram 3, agora ele tem 4. Então, a minha sessão ela é 4 em uma, por isso que ela é muito demorada. Eu trato o seu campo energético, limpeza, equilíbrio, vitalização, proteção. Depois eu vou pro alinhamento com o seu objetivo, se você tem coerência, se você tem recurso, se tá no momento certo, se tá protegido, o que que influencia. Depois as causas, o que que te impede, e aí materializando aquilo que você pediu, trazendo ali um reforço daquilo que a sua energia tá me pedindo. Então, ele vem nessa sequência. Então, eu trato isso, trato você para sua prosperidade, para o seu merecimento, para o seu magnetismo pessoal e, em segundo, né, nessa dupla, a empresa. Fluxo de vendas, conexão que você gera com o cliente, a coerência daquilo que você é com aquilo que você está vendendo, com aquilo que você está entregando. Então, a gente também analisa isso e causas do porquê que não está legal, onde está o erro, é um problema na sua equipe, é um problema seu, na sua organização, é um problema estrutural se for uma empresa física. Então, a gente olha todos esses pontos. Mas eu gosto muito de tratar você e a empresa ali juntos. Para mim, é o mais potente. Você faz um tratamento conjunto, né? Você olha. Sim, sim. Até porque não tem como separar muito, né? Exatamente. Eu gosto bastante disso. A radiestesia radiônica, pra mim, ela, tipo assim, se eu fiz um tratamento pra você e saiu que você
É que eles saem muitas causas. Acho que saem umas 10, 15 causas que aí a gente vai juntando, colocando num contexto para poder entender. E eu olho quando aconteceu. Ah, de tal idade a tal idade. O que te dá o gatilho? Como resolver? Eu olho tudo isso para trazer mais segurança para você, para trazer mais consciência, para você poder se responsabilizar, participar, interagir também, né? Sim. Então, quando a gente vê essas causas, a gente não precisa ficar repetindo. Se saiu lá que você tem problema com a sua mãe, né? Uma das milhões de causas que sai. Se saiu lá que você tem esse problema com ela, você não vai precisar voltar mês que vem para tratar de novo o problema com a sua mãe. Você só vai precisar tratar se você tiver um novo objetivo, e essa ainda for a causa para um outro objetivo, ou se esse objetivo você conseguiu destrinchar ele em mais partes, que nem às vezes você pode tratar. Quero que meu negócio prospere, mas mês que vem, olha, quero bater 20 mil de faturamento. Aí você já vai. Mais específico, Você né? vai afunilando. Então, assim, você não precisa repetir o mesmo tratamento para as mesmas causas com o mesmo objetivo várias vezes. Uma só e já era. Você volta para novos objetivos e para ir afunilando, pegando mais ganchos, até que você fique, não digo zerado, porque o autoconhecimento, essas questões não é linear e não tem fim, infelizmente. A gente sempre está agregando novas coisas no nosso histórico, às vezes positivas e às vezes negativas. Mas eu acredito que esse seja o foco. Legal. Yasmin, se tivesse 1 milhão de mulheres empreendedoras te ouvindo agora, o que você falaria para elas? Olha, eu falaria para não desistir, porque o começo, ele é dolorido. Eu falo que para mim deu muito certo, mas deu certo financeiramente, mas e o emocional, né? E a comparação, e o medo o perfeccionismo, tô fazendo certo, não tô. Eu sou perfeccionista, essa é uma coisa Eu te que entendo. e isso me travava no começo, porque ou era perfeito ou eu não fazia. Uhum. E a gente muda a cada segundo. Então, o que é perfeito pra mim ali não é perfeito mais agora. Então, assim, não deixe esse perfeccionismo, esse medo, não deixe isso sabotar, essas comparações. Isso tudo foi o que eu sofri, principalmente por ser nova, né? Às vezes, mulheres mais velhas que poderiam ter sido mentoras, né? Se colocavam em situação de comparação comigo, né? Eu digo comparação assim porque era um ataque sem necessidade. Eu não vou atacar ninguém. Você pode fazer uma técnica totalmente diferente de mim, mas eu não te ataco, jamais. Porque se você tá fazendo aquilo, você tem resultado. Então, Sim. dá certo. E é isso aí. Então, eu diria isso. Reforço emocional e mental sempre. Não desista. Não se compare. Tente trazer o máximo de segurança para sua vida possível. E esse é o segredo, porque dar certo não é só o financeiro, às vezes dar certo é só a qualidade de vida, não é só sobre dinheiro, mas quando a gente vira empreendedora, não é só sobre o quanto você vai faturar, mas depois de um tempo, ou até no início, passa a ser sobre o seu negócio, quantas vidas você impactou, né, como está o seu negócio, qual é a visibilidade, quem te notou, o que aconteceu. Então, o dinheiro ele acaba virando um detalhe perto de tudo, de toda a grandeza que tem atrás de empreender. Que lindo, gente. Nossa, maravilhoso. Super concordo com você. No início, acho que o que faz colocar o pezinho no empreendedorismo, primeiramente vem a parte da liberdade, do financeiro, vou fazer o dinheiro que eu quiser, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, com o meu tempo. E a gente vai galgando e vai vendo que isso é tão superficial, que isso é só um detalhe do negócio, que existe impacto e transformação quando você realmente faz algo que você acredita, que você gosta, que transforma. É muito gratificante. Tem alunas minhas que, quando eu escuto a história delas, eu começo a chorar. Meu Deus, que privilégio ouvir a história dessa pessoa. Olha tudo que ela passou, olha onde ela está agora. Então, assim, é incrível fazer parte da transformação de alguém. E quando a gente une com o empreendedorismo, acho que é muito gratificante. E o financeiro vem como um bônus. Exato. O financeiro vem como um bônus disso tudo. Yasmin, como é que as mulheres que querem conhecer mais sobre o seu trabalho, querem te contratar, querem dar esse up na vida, nos negócios, como é que ela faz para te encontrar? Lá pelo Instagram, meu arroba é yastarô, com T no final, e terapia. Lá você pode entrar em contato comigo e é de uma forma bem individual e personalizada. Então você vai me chamar e eu não quero só
você compra ali e aí eu tive o seu tratamento. Não, eu quero conversar, eu quero ouvir, eu quero entender suas dores, eu quero entender o que você acredita. Então a gente passa por essa conversa onde eu vou te guiando para o que é melhor, o que é mais eficiente para o seu caso. E a gente decide, alinha todas essas questões. Muito bom. Yasmin, gratidão por você ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente. Obrigada que acompanha a gente aqui até o final. Deixe suas dúvidas. Passo tudo para Yasmin também. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo. E eu quero desejar sucesso para você, que você continue impactando a vida de mais mulheres, mais empresárias, que alcance seus objetivos e transformem mais vidas, né? Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. O trabalho é maravilhoso também, é uma inspiração mesmo. Obrigada. Encerramos. Você não vai dar um final para a câmera? Ou tá? Beijo.